Mais uma vez, boa noite aos irmãos. Hoje o tema que nós vamos seguir no livro de Romanos é sobre a justiça de Deus. Não é algo transmitido, colocado sobre, transferido ou comunicado aos crentes. Esse comentário que nós vamos estar lendo aqui está no livro de Bruce Anstey, de Romanos. Algumas traduções modernas afirmam a justiça a partir de Deus. Romanos 1, versículo 17 e outras referências. E a justiça que vem de Deus, Filipenses 3, 9. Mas estas são ou não são as melhores traduções. Em primeiro lugar, uma justiça induz ao erro. Isso soa como se Deus tivesse muitas diferentes justiças à mão e simplesmente escolheu uma para o crente. Vou estar lendo isso aqui de novo, porque parece que aqui foi um pouco trocado, né? A palavrinha. Algumas traduções modernas afirmam a justiça a partir de Deus e a justiça que vem de Deus. Mas estas não são as melhores, está escrito aqui, mas estas são não as melhores traduções. Em primeiro lugar, uma justiça induz ao erro. Isso soa como se Deus tivesse muitas diferentes justiças à mão e simplesmente escolhesse uma para o crente. Sobre esse erro, John Nelson Darby observou: uma justiça de Deus, já observei, é como se houvesse várias. Agora, isso muda todo o sentido da passagem. Em segundo lugar, traduzir como a partir de Deus ou que vem de Deus transmite o pensamento de que a justiça de Deus é algo que é transmitido ao crente ou colocado sobre ele. Isto, no entanto, não é verdade. Porque se Deus deu a sua justiça para nós, que é o que essa frase sugere, então ele não a teria mais. Em relação a essa ideia equivocada, W. Scott disse: Deus não pode conceder aquilo que é essencial para si mesmo. Ele também disse: não é colocar uma quantidade de justiça em um homem. Sobre isso, John Nelson Darby comentou: um homem sendo justo é sua porção aos olhos de Deus, não uma quantidade de justiça transferida para ele. F.B. Hall disse: não devemos ler essas palavras. Não devemos ler essas palavras, a justiça de Deus, com uma ideia comercial em nossas mentes, como se elas significassem que nós viemos a Deus trazendo um ato de fé pela qual recebemos em troca um tanto de justiça. Assim como um lojista do outro lado do balcão troca bens por dinheiro. Deus deu a justiça, Romanos 5,17, no sentido de tê-la assegurado
para a humanidade em Cristo Jesus, em Cristo ressuscitado e glorificado. Assim, Cristo nos foi feito justiça, e ele é a nossa justiça. Compare Jeremias 23, versículo 6 e 33, 16. E aqui existem as referências, que a gente pode estar lendo com calma. Vou deixar o texto aqui para os irmãos meditarem aí, e se tiver comentário, à vontade. Só uma coisinha aí, Dal, que você leu, na parte que você leu, de John Nelson Darby comentou, um homem sendo justo é sua posição aos olhos de Deus. Você tinha lido sua porção, mas não. Darby falou, um homem sendo justo é sua posição aos olhos de Deus. Ah, obrigado. Foi ali porção mesmo. É, Se não falar aí, eu estava... porque essa frase aí foi como uma chave aí para entender esse negócio que está sendo falado aí. A gente podia ler aí, né, o Jeremias aí, compare Jeremias 23:6 com 33:16. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. E este será o seu nome, com que o nomearão: o Senhor, justiça nossa. Também, 33:16. Naqueles dias, Judá será salvo, e Jerusalém habitará seguramente, e este é o nome que lhe chamarão: o Senhor é nossa justiça. Não tendo necessidade de comentários, a gente pode ir passando para outro tópico. Mas só quero colocar aqui o tema, né, que o irmão já titulou aqui em cima, na verdade, né, que o irmão já coloca de assim: a justiça de Deus não é algo transmitido. Não é Deus transmitindo a justiça dele para o homem. Nem colocado sobre o homem, como algo que ele está dividindo também, transferido ou comunicado aos crentes, né? A justiça de Deus é propriamente de Deus. O homem não tem nenhuma participação disso aí. Então, é Deus fazendo e Deus mantendo.
É por isso que, quando a gente leu aqui Jeremias, não existe nenhuma parte aí para o homem. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Naqueles dias Judá será salvo, Israel, né? E Jerusalém habitará seguramente. Essas duas coisas. Judá salvo, né? Os judeus, e Jerusalém habitará seguramente. Uma salvação e segurança. E este é o nome que eles chamarão. O Senhor é nossa justiça. Isso por causa da justiça do Senhor. Então, o homem aqui, ele é beneficiado, vamos dizer assim, né? Mas quem faz tudo é Deus. Só até aqui. José Nilton, pode escrever aí. Michel, se você puder ler, agradeço. Irmãos, quando se fala em comunicado aos crentes, observemos que não é algo novo, e sim já encontrada nos profetas. Vê Abacuque 2, verso 4. O verso diz: Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Oxi. O irmão José também colocou aqui: por vezes, quando se fala em crente, dizem alguns que isso só veio agora, e não é verdade, já vem desde outrora. O capítulo que está sendo lido aí é o capítulo 3 de Romano? Os comentários estão no capítulo 3? Isso, do 21 ao 31, Wesley. Do 21 ao 31, né? No capítulo 3, antes do 21 ao 31, no verso 10, fala assim, como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Né? Então, desde lá de Adão, né, até hoje, né, não tem nenhum homem justo. O único justo e verdadeiro é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. Né? Só ele é justo e verdadeiro. Então, é aquilo que o Darwin até comentou ali, né, que a justiça é de Deus, né? Ele é a justiça, ele é justo. Né? Então, o que acontece é que nós, né, fomos tirados de uma posição, né, de injustiça
de sermos de pecadores que andávamos em nossos delitos e pecados, e fomos tirados dessa situação e fomos colocados numa posição em que Deus, né, quando Ele olha para nós agora e não nos vê mais como pecador, mas nos vê como justo, porque Ele está vendo agora em nós, né, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, seu Filho, né, que derramou seu sangue, morreu na cruz para nos salvar, no nosso lugar, derramou seu sangue para nos limpar de todos os nossos pecados. Então, o que acontece é que Deus nos vê agora justo nessa posição, né, por causa de Cristo, né? Não foi uma coisa que veio de nós, ou que nós fizemos algo para merecer, ou que Deus ficou esperando e que a gente praticasse alguma coisa, seja lá qual ato de justiça fosse, para então nos considerar justos. Não, nada disso, né? Foi a pessoa do Senhor Jesus Cristo e sua obra, tudo que ele fez, foi que nos colocou nessa posição. Então, até por isso que lá em Abacuque, quando fala o justo viverá pela fé, né? É uma pessoa, o justo é aquela pessoa que já tem a fé, né? Quem não tem fé, né, não crê no Senhor Jesus Cristo, não tem essa fé que salva, não é justo. Está condenado, continua, vamos dizer assim, em seus delitos e pecados, continua sendo um réu, né, uma pessoa injusta. Então, e essa questão aí é interessante porque no comentário aí, quando Darby comenta ali, é uma chave boa para a gente entender isso aí, né, que os irmãos estão comentando aí. Mas, só para terminar, né, a gente tem que sempre lembrar o que está escrito aí em Romanos 3, verso 10. Como está escrito. Paulo aí também não está pegando uma coisa nova. Ele pegou esse como está escrito, é porque está lá no Antigo Testamento, né? A gente leu também lá no Antigo Testamento, nos profetas, tal, Abacuque, que o justo viverá pela fé, mas também está escrito lá, não há um justo, nenhum sequer. Então, é para a gente, né, estar refletindo sobre isso e pensando que toda a honra e toda a glória, toda essa obra, tudo que nós somos hoje, né, foi Cristo quem fez, né? Não veio nada de nós. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do céu, do Pai da luz, vem de Deus, né? Vem do Senhor Jesus. Isso aí, só isso aí. Rodal, por gentileza, coloque o texto lá novamente. Esse primeiro parágrafo aí, eu achei um pouco confuso de entender, mas eu lendo novamente, eu consegui compreender de que essa frase aí, uma justiça, que é colocada aí, eu acredito que é de alguma versão americana que o Bruce Anstey se baseou, porque nas duas frases colocadas acima aí, não tem uma justiça, tá a justiça, né, o artigo definido. E aí, eu acredito que na tradução, né, não especificaram que era alguma versão que tem uma justiça, deixando claro que não é uma justiça, porque quando se fala uma justiça, dá uma impressão de que há outras justiças, e aí Deus pega uma dessas justiças para aplicar ao salvo. Mas isso é confuso, a justiça de Deus, ela é uma só e completa. Aí vem no segundo parágrafo, quando é explicado, então, a partir de Deus, ou que vem de Deus, aí já dá para entender melhor, porque já está nas duas frases lá em cima, né?
complementando com o que o irmão Wesley falou, e até falando, repetindo também, para ver se eu mesmo entendi, isso tem relação com o que a gente viu no tópico anterior, que foi da nossa reunião passada sobre o assunto, em que a gente falou sobre a manifestação da justiça de Deus, que isso é falado no versículo 21 de Romanos 3. Coloque lá, Dal, por favor, para relembrarmos. Desculpe, Michel, falar de novo. Coloca em Romanos 3, verso 21, por gentileza. Diz assim: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. 22 agora. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Então, essa justiça de Deus aqui, irmãos, que é falada aí, é uma manifestação da justiça de Deus, é algo que concerne somente a Ele. O Senhor Jesus veio à Terra, morreu na cruz, fez a obra expiatória, e pela sua ressurreição agora, com sua obra consumada, ele tem total capacidade de salvar um pecador e, ao mesmo tempo, não manchar a sua reputação de ser justo, porque ele salva pecadores, porque ele pagou o preço. O preço não foi apagado e ninguém pagou. Ele pagou por esse preço, por nos salvar. Então, ele consegue ser justo e, ao mesmo tempo, ser amor por salvar um pecador. Então, essa justiça, irmãos, é manifestada nele por causa disso, como é dito aí no 22. A justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Ou seja, não é que a justiça de Deus vem para nós, porque quando falamos dessa maneira, dá a impressão que Deus deu a sua justiça para nós, e nós não temos essa justiça. Isso é algo que concerne somente a Deus, porque foi Deus que fez a obra dessa justiça, não nós. Nós recebemos apenas gratuitamente o favor, né, essa obra maravilhosa que tem a ver com essa justiça de Deus. Entende, irmãos? Por isso que é errado falar que nós temos, Deus nos deu essa justiça. A justiça continua sendo dele. Mas é através dessa justiça que nós recebemos essa salvação em Cristo Jesus. Isso já é algo totalmente diferente. O irmão Claudio Mar colocou aqui uma passagem. Cadê, rapaz? 2 Coríntios 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha aí a palavra, verso 21. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, não foi nos dado essa justiça, a gente foi feito justiça de Deus, né? Graças à obra de Deus, a obra completa, realizado pelo Senhor Jesus Cristo na cruz, né? Então, o mérito é toda de Deus, né? Dessas 3 pessoas divinas que fazem parte dessa justiça, de serem os donos dessa justiça, não nós. Nós não nos tornamos donos e nem tendo a possessão no sentido de ter controle, né? Nós não temos isso. Nós fomos apenas trazidos a esse lugar de salvação. É um ponto, irmãos, muito importante. Talvez por isso que o Bruce Einstein especificou isso, porque há traduções, inclusive as mais modernas, que alteram algumas palavrinhas que pode mudar todo o sentido. Então, é bom a gente se ater a essas palavrinhas, se ater a essas versões, para que a doutrina não seja alterada e acharmos que temos algo que não nos pertence no sentido de controle. Josenil está aí também. Esse 2 Coríntios 5, 21, é interessante a gente destacar aí, que na segunda parte aí do verso fala, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nele quem? Em Jesus Cristo.
né? Então, para que nele, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Então, é só para destacar os irmãos, para a gente ficar no entendimento bem seguro que tudo aí está passando pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. É nele, né? Se nós não estivermos em Cristo, nós estamos perdidos. Se nós não estivermos em Cristo, nós não estamos nessa posição, né, de justiça aí de Deus. Então, é nele, nessa pessoa, que nós encontramos e temos todas as coisas concernente aí à salvação e a estarmos diante de Deus. Pode sair, irmãos. José Nilton, mais algum comentário? Aí, Michel. Por meio da obra de Jesus Cristo na cruz, aquele que está em Cristo estará em um relacionamento correto com Deus. Quando se diz de fé, se relaciona com Deus como o provedor da fé. E quando fala em fé, se relaciona com o homem, como um beneficiário da fé, que conclui o pensamento de Paulo nesse verso 17 sobre a justiça, é que essa ação de justiça não é uma coisa nova, e sim de Deus desde os profetas, como citei em Abacuque 2:4. Ou seja, não é de agora, e sim de outrora, dada por Deus, se perpetua no tempo, hoje em Cristo Jesus. Acho que ele botou mais alguma coisa aí. O irmão Claudio Omar aqui passou mais versículos. Ele citou aqui 2 Coríntios, 18-20, que diz assim: mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo, e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Lembrei aqui de um versículo, o irmão falou aí agora, todas as coisas provêm de Deus, e realmente provém de Deus, e é somente Deus. Vou botar aqui Isaías 48, diz assim, deixa eu ver se precisa ler um pouco antes. Vou ler só o 48, 9 mesmo. Deixa eu ver aqui rapidinho. Isaías 48, 11. Não precisa ler tudo, não. Por amor de mim, o farei. Porque como seria profanado o meu nome, e a minha glória não a darei a outrem. Deus dizendo aqui, ó, por amor de mim o farei. No versículo 10 diz assim, eis que te purifiquei, mas não como a prata. Proveite na fornalha da aflição. Por amor de mim o farei. Porque como seria profanado o meu nome, e o ponto que eu quero pegar é esse aqui, ó, e a minha glória não a darei a outro. Deus não divide a sua glória com nenhum homem, nem anjo, nenhuma criatura.
Então, podemos ver um próximo ponto? O que é que os irmãos acham? Acho que foi bem comentado isso aí. Eu acredito que todos entenderam muito bem que as coisas vêm de Deus e para Deus e termina em Deus. Começa e termina e é mantido por Ele. O homem apenas é beneficiado, né? Ele é abençoado por Deus, o homem. O que é que os irmãos acham aí? Passa ou tem mais alguma coisa? Vai falar, Michel, desculpe. O finalzinho desse texto aí é interessante, tem a ver com o versículo que o Claudio Omar passou, né? No finalzinho, o último parágrafo fala assim: Deus deu a justiça no sentido de tê-la assegurado para a humanidade em Cristo ressuscitado e glorificado. Assim, em Cristo nos foi feito justiça, e Ele é a nossa justiça. Isso aqui explica bem sobre esse versículo aí, né, que Claudio Omar passou mais cedo, que fala: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça. Então, só para nós fortalecermos na ideia, ser feito justiça não significa ser nos dado a justiça. No sentido de eu tenho a justiça de Deus, ninguém tem. Isso é algo que somente Deus tem, é a glória que pertence somente a Ele. Embora a igreja tem os filhos de Deus, né, que pertencem à igreja, são uma nova criação a qual Cristo é o cabeça dessa nova raça, que é uma raça glorificada, né? A mesma glória que o Senhor tem, nós teremos também nele. Por isso que é esse termo, né? Estamos em Cristo, porque seremos semelhantes a Cristo, tanto moralmente quanto fisicamente, e nós transmitiremos essa glória de Cristo, né? Também no milênio, o que é muito maravilhoso, né? Mas essa glória não é que também vamos ter a glória desse assunto aqui que nós estamos falando, por exemplo. Uma glória que só pertence a Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então, a glória que teremos não será maravilhoso, né? Claro que são coisas bem superiores, vai ser algo demais, né? Mas não nos compete isso. Nós não teremos posse da justiça de Deus nesse mesmo sentido, não. Então vamos passar para outro ponto? Pode ser, Dal. A não ser que algum irmão aí, alguma irmã, sinceramente fale que ainda não entendeu. Pode falar, viu? O irmão Jorge Santo até colocou também um versículo de Romanos, né?
É Romanos 8 aqui, Michel. Romanos 11. Ó a profundidade das riquezas, a partir do verso 33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, e para que lhe seja recompensado, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Aí. Melhor ainda quando o próprio apóstolo Paulo responde as perguntas, né? Então vamos lá, vou passar para o próximo tópico aqui. A justiça de Cristo. Pequenininho aqui também, né? Vamos ler então com calma, com atenção. Aqui, deixa eu ver se dá. Não vai. A justiça de Cristo. Uma expressão não bíblica. A justiça de Cristo é outro termo que é frequentemente usado por cristãos. Mas a ideia não é encontrada nas Escrituras. Muitos o usam em referência à perfeita vida de obediência de Cristo. E imaginam que isso foi imputado à conta do crente como justiça. Certamente é verdade que a vida de Cristo na terra foi perfeita. Ele era santo e justo em todos os seus pensamentos, palavras e ações. Mas sua vida perfeita não foi vigária ou substitutiva. As Escrituras não ensinam que os méritos da vida perfeita de Cristo são imputados ao crente como justiça. É o que Cristo realizou em sua morte, não em sua vida, que tornou possível a Deus salvar as pessoas que creem. Vou ler esse versículo, essa partezinha de novo aí que foi muito boa. É o que Cristo realizou em sua morte, não em sua vida. Morte de Cristo, que tornou possível a Deus salvar as pessoas que creem. É isso que anunciamos no Evangelho. Se a vida justa de Cristo pudesse ser imputada ao crente como justiça, e o crente pudesse assim ser salvo e abençoado por sua vida, por que Deus quereria Cristo passando pela agonia da cruz, com todos os sofrimentos dela?
A definição de vigário que eu vi aqui no Google significa um representante ou vice-substituto, qualquer pessoa agindo na pessoa de ou agente de um superior. Ou seja, aquele que representa a ação de uma outra pessoa. Isso aí, Michel. O que está dizendo aí é que Cristo, ele foi o substituto daquele que crê na cruz. Aquele que crê foi substituto ali na cruz. Na morte dele ali na cruz. E não na vida perfeita que ele teve. A substituição, ou seja, a identificação com o crente, aquilo que salva aquele que crê, tem relação com a morte de Cristo na cruz e não com o andar do seu Jesus aqui nesse mundo. Pode comentar, José Nilton. Irmãos, ao que li, o apóstolo Paulo também, ao se referir ao Evangelho de Cristo, afirma que é por ele que se descobre a justiça de Deus. Ou seja, aquele que se atém a estes escritos e os compreende, encontra a verdadeira justiça divina, que se dá pela fé no que foi deixado por base de justiça. Jesus cumpriu toda a justiça. Foi justo e misericordioso em toda a sua vida e em seu ministério aqui na terra, sem nunca ter pecado. Através dele, Deus revelou a sua justiça. Qual versículo, irmão? O irmão está citando aí. Se for o versículo 21, bota lá, Dal, por favor, que a gente leu agora há pouco. A passagem mostra claramente que a justiça foi por causa da obra de expiação que Cristo fez na cruz. Não foi por causa da questão da sua vida aqui na terra. A gente pode ler o contexto todo para a gente ver. Coloca lá, Dal, por favor. Romanos 3, 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus, pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. Então, olha o termo, foi para propiciação. Se o Senhor não morresse na cruz e tivesse somente aquela parte, aquela vida santa aqui na terra, não teria essa propiciação, porque a obra de expiação não foi feita, a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça. Aí, Deus demonstrou a sua justiça nessa obra, essa obra que Deus propôs para a propiciação, pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, olha só, a justiça foi revelada, foi demonstrada justamente nessa obra de Cristo na cruz.
O irmão pede, citou 1 João 3:8. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Justamente, irmão, mas o Filho de Deus, ele não desfez as obras do diabo quando ele apenas se manifestou na terra. O Senhor desfez as obras do diabo e desfez também, venceu a morte, o pecado e o diabo na cruz. Por exemplo, em Hebreus 2, deixa eu ver o versículo. Versículo 14, Dal, por favor. Diz assim: E, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Está falando aqui no caso do Senhor Jesus. Para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Então, todo esse mérito do Senhor que é narrado aqui em Hebreus, foi somente após a obra dele na cruz. Não foi a vida santa que ele teve antes disso na terra. Que de nenhuma maneira, irmãos, eu estou diminuindo isso, até porque o Senhor, na reunião passada nós falamos até disso, pelo Senhor ter sido feito carne, estar em obediência e glorificar o Pai a todo momento aqui na terra como servo, foi para nós um exemplo de fé. O nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o próprio nosso exemplo de fé, porque ele praticou isso na terra. Só que o Senhor, ele derrotou o diabo, derrotou as obras malignas, a morte, inclusive o medo do cristão, ele não derrotou enquanto estava aqui na terra. Ele apenas derrotou tudo isso quando ele morreu e foi ressuscitado por Deus como prova, como um carimbo de que a obra foi totalmente consumada e aprovada aos olhos do Pai. Tem um verso no Evangelho de João, eu estou tentando achar aqui, mas se os irmãos puderem achar aí, o Senhor Jesus fala que se o grão, não sei se é o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, né? Não morrer, fica o seu fruto em vão. Então, ele estava falando exatamente dessa questão desse sacrifício dele, né? Da morte dele ali na cruz, a expiação, o sangue que ele derramou ali. Se não tivesse havido isso, nós continuaríamos aqui perdidos em nossos delitos e pecados, porque somente a vida do Senhor Jesus ali, né, não, vamos dizer assim, não salvaria, não nos salvaria, porque ali seria só exemplo para nós de como é, né, um verdadeiro homem de Deus, vamos dizer, né, como um verdadeiro homem de Deus caminha, como ele age, como ele, né? Então, só nos diria isso aí, ó, João 12, botou aí, João 12, 24. Na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Então, está nos falando disso, né? Que a morte de Cristo ali na cruz, quando ele morreu, ele se tornou a primícia, né? Depois o Senhor Deus ressuscitou,
E ele se tornou também a primícia, né, dessa criação, que nós agora também somos feitos nova criação em Deus. Tem outro também, acho que 1 Pedro, os irmãos estão falando muito dessa questão, né, do antigo com o novo, e relacionando essas coisas, mas a gente tem que entender que foi naquele momento ali, né, naquela época, naquele determinado, vamos dizer assim, dia, hora, ano, que Deus assim quis, né, que o Senhor Jesus foi ali morto numa cruz, e ali, então, se consumou, né, por isso que ele fala no final, está consumado, né, se consumou a obra de salvação para nós ali, né, porque ele derramou seu sangue. Mas, 1 Pedro, capítulo 1, verso 9 em diante, fala assim: não, vamos ler a partir do 7, né, que fica o melhor, a partir do 7, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhe havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Então, você vê que os profetas, os santos do Antigo Testamento, eles vislumbraram, não entenderam muito daquilo que Deus estava, né, através dele falando ali, mas chegou esse tempo aí, nesse tempo aí dos evangelhos, quando o Senhor Jesus veio em carne, né, habitou entre nós, e então morreu numa cruz para nos salvar. Então aí, nesse momento, naquela morte da cruz, naquelas 3 horas de trevas que ele passou ali, onde estava ele, ficou ali só ele e Deus trazendo um juízo, um juízo de eternidade ali sobre ele, sobre o Senhor Jesus, naquelas 3 horas de trevas, ninguém viu, trevas no mundo todo, e Deus tratou ali, né, do pecado que ele estava levando, os nossos pecados que ele estava levando ali sobre ele na cruz. E aí se fez, então, a justiça de Deus. O pecado não deixou de ser, de ter o justo juízo de Deus, né, sobre ele. O pecado, o salário do pecado é a morte, e o pecado não deixou de ter, vamos dizer assim, o seu resultado, que foi a morte. Mas fomos nós que morremos? Não. Foi Cristo quem morreu em nosso lugar. E Deus, assim, foi justo, ele foi justo e justificador. Ou seja, e ainda muito mais grandioso que isso, é que ele não deixou de ser um Deus de amor, porque ele está salvando o pecador com essa obra, e um Deus de justiça, um Deus que é justo, porque ele não deixou
de aplicar a justiça, né, o juízo sobre o pecado. Então, foi nesse momento, né? E hoje, né, nós temos esse conhecimento, essa luz, né, que foi manifestada a nós, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E lá, os santos do Antigo Testamento, eles vislumbravam, eles não tinham ainda. Então, eles vislumbravam através, vamos dizer assim, das figuras que Deus dava a eles ali, através dos sacrifícios, os rituais todas aquelas figuras, o tempo, tudo apontava para o Senhor Jesus. Então, eles olhavam de longe, vamos dizer assim, com o olhar de fé, o olhar da fé, e aí, crendo, né, por essa fé, então eles são salvos. Por quê? Porque eles acreditaram que Deus, mesmo eles não conseguindo cumprir toda a lei, sendo pessoas que erravam, que não conseguiam cumprir todas as demandas de Deus, né? Aqueles que entenderam que Deus é um Deus de amor, um Deus justo, e que, né, compreenderam através da palavra profética lá dos profetas, que viria, né, que Deus enviaria o seu filho, né, o Messias para eles, né, para o povo de Israel, para os salvar, eles que morreram assim, vamos dizer assim, nessa confiança, nesse olhar de fé, né, para esse Deus que é amor, esse Deus que é justiça, crendo assim, eles foram salvos também, né? Mas nós vemos o quê? Nós já temos, não olhamos para frente para ver essa obra do Senhor Jesus, não. A gente olha para trás, né? Eles lá olhavam para frente, nós olhamos para trás e vemos que o Senhor Jesus já fez essa obra, né? O Senhor Jesus já se manifestou, já morreu na cruz em nosso lugar, e nós assim cremos e somos salvos. Só isso, irmãos. José Nilton. Irmãos, podemos fazer uma leitura rápida de comparação em 1 João 3,5 e 1 Timóteo 3,16, ou seja, para esse propósito, o Filho de Deus se manifestou, a obra de Cristo na cruz. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Isso é o 1 João 3,5. Agora a gente vai em 1 João 3, 1 Timóteo 3,16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Pelo que a palavra diz aqui, o mistério da piedade foi revelado, sim, na vida do Senhor Jesus aqui na Terra, porque as pessoas puderam comprovar por si mesmas o que era uma pessoa justa na Terra. Porque não houve ninguém desde o período da perda da consciência, ou da perda da inocência, um homem justo como era o Senhor era. O Senhor cumpria todos os requisitos de uma pessoa justa. Então, esse mistério da piedade se iniciou, né, a ser revelada com o Senhor
aqui, vivendo aqui na Terra, em toda a sua vida. Isso fez parte do ministério da piedade. Mas relembrando, a justiça de Deus foi apenas manifestada depois da obra que Cristo fez, porque é uma justiça que pode salvar pecadores, né? Hebreus 9, capítulo 22 fala: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purifica com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então a gente pega isso, volta lá em João, naquele versículo que a gente leu também, né, que fala que o Senhor Jesus fala que se o grão de trigo não morrer e tal, né? Então, sem derramamento de sangue não há remissão. Eu penso que esse 1 João que o irmão José Nilton coloca aí, que ele se manifestou, né? É essa manifestação do Senhor Jesus para essa obra, né? Essa obra de salvação que teria que passar, né? Pela cruz, pela morte, pelo derramamento de sangue, expiação dos pecados. Então, é o que fala lá em Hebreus, né? Sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Só isso. Então, irmãos, boa meditação. Graças ao Senhor, são 9 horas e 24 minutos. Só vou dar mais uma lida aqui para a gente dar uma resumida. Então, a gente encerra. Não sei se mais algum irmão vai querer aproveitar esse tempinho aí para fazer mais algum comentário. As irmãs aí entenderam bem? Ficou alguma dúvida? Algo que queira que se repita na próxima reunião ou se esclareça ainda nesses pouco tempo que a gente tem aí, esses minutinhos? Irmã Cleonice, irmã Jaqueline, Márcia Almeida, as irmãs estão falando aqui, Malva Caetano, algum irmão também aí que não percebeu muito bem alguma coisa. O importante é isso, viu? É com calma mesmo. E a gente vai aprendendo assim. Amanhã tem que falar de novo, depois de amanhã tem que voltar a falar, porque a palavra de Deus ela é riquíssima, né? E, e nossa mente ainda é muito, muito fraca e falha. Mas o Senhor nos ajuda na compreensão, naquele alimento diário ali que nós precisamos. E Ele nos sustenta, né? Durante nossa caminhada cristã aqui. Então, está bem compreendido para todos, graças ao Senhor. Vou só dar uma lida aqui para a gente dar uma resumida e depois a gente encerra com a oração. A justiça de Cristo, uma expressão não bíblica. A justiça de Cristo é outro termo que é frequentemente usado por cristãos
mas a ideia não é encontrada nas Escrituras. Muitos o usam em referência à perfeita vida de obediência de Cristo e imaginam que isso foi imputado à conta do crente como justiça. Certamente é verdade que a vida de Cristo na terra foi perfeita. Ele era santo e justo em todos os seus pensamentos, palavras e ações. Mas sua vida perfeita não foi vigária ou substitutiva, ou seja, para nos salvar. As Escrituras não ensinam que os méritos da vida perfeita de Cristo são imputados ao crente como justiça. É o que Cristo realizou em sua morte, não em sua vida, que tornou possível a Deus salvar as pessoas que creem. É isso que anunciamos no Evangelho. Nós anunciamos a morte de Cristo no Evangelho e ressurreição. Se a vida justa de Cristo pudesse ser imputada ao crente como justiça, e o crente pudesse assim ser salvo e abençoado por sua vida, por que Deus quereria Cristo passando pela agonia da cruz com todos os sofrimentos dela? Não haveria essa necessidade, né? Já que simplesmente a vida perfeita do Senhor já seria o suficiente para salvar, então, por que então ir até a cruz, né? Então tá aí, irmãos. Mais um assunto aí esclarecido. Algum irmão gostaria de estar dando graça para a gente encerrar?